Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, que, junto com a arqueologia, a história antiga da humanidade e a verdadeira ciência, formam uma coluna e um conjunto de verdades da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da criação de Deus, mais especificamente nós, os seres humanos, nós vimos toda a projeção de Caim, o primeiro filho de Adão, andar para o mal e deixar de ser uma pessoa de Deus, para ser uma pessoa do maligno. Isso mesmo, aprendemos e derrubamos toda aquela fantasia que fulano fez aquilo porque estava tomado por demônio, estava endemoniado, estava uma completa asneira, tirando assim a responsabilidade de cada um pelos seus atos maléficos. Uma vez a pessoa estando numa situação dessa, porque houve uma abertura. Como a decisão tem sido uma decisão do homem, quando o homem chega a ser endemoniado é porque ele abriu portas para isso. A responsabilidade não pode ser tirada do homem. O homem tem que assumir as suas responsabilidades. O homem tem que saber por que aquilo está acontecendo na sua vida. Nunca é ao acaso, nunca é por nada. Houve uma porta que se abriu para que aquilo acontecesse. E muitas vezes não é a possessão demoníaca, mas é a maldade no homem mesmo que o leva a fazer determinadas barbaridades. Permissão de que os demônios o possuíssem. E um ponto final é o seguinte: toda decisão é do homem, se faz ou se não faz. Deus aconselha para o bem e o diabo tenta o homem para o mal, mas no final a decisão é sempre do homem. Nós vimos séries e séries de sequências de pessoas endemoniadas na Bíblia, pessoas se autoflagelando, pessoas se jogando de precipício, pessoas vivendo dentro do cemitério. Isso é um ato de uma pessoa endemoniada. Mas pessoa que parte para cima do outro para o esfaquear e para o matar, tem que ser analisada toda esta situação e toda essa responsabilidade que é do homem. O homem não pode ficar livre daquilo que ele tem que responder, principalmente diante de Deus. Então, nós vimos o porquê de Caim ter deixado de ser uma pessoa de Deus e passado para uma... Isso pode acontecer. Ok? As pessoas não nascem do diabo. As pessoas não nascem de Deus. Elas são feitas por Deus. Agora, as decisões delas irá determinar de quem ela será. É a decisão dela. Então, com relação a Caim e Abel, nós vimos qual a diferença do coração de Caim e do coração de Abel. E Deus não pôde interferir. Por isso, Deus aconselhou Caim para que ele refizesse a oferta dele. Quando Deus rejeitou essa oferta, justamente porque o coração de Caim se sentiu o máximo, todo perfeitinho, achava que fazia tudo certo e que Deus tinha a obrigação de aceitar a oferta dele. Porque ele fez como Adão mandou. O coração de Caim não era humilde para, por exemplo, receber um não e ter a capacidade de aceitar isso. Já o coração de Abel era mais inocente, era mais humilde, era mais temente. Por isso que ele, em vez de seguir as normas de seu pai, de ser agricultor, como Deus ordenou, ele preferiu ser pastor de ovelhas, porque era algo que exigia muita paciência e tranquilidade para poder ouvir a intenção de Deus melhor dentro dele. Por isso, na hora da oferta, Abel foi com outra vida para Deus, ou seja, uma vida pela outra. Isto fez todo o diferencial, porque quando alguém chega com uma oferta para Deus, primeiro Deus analisa e faz o check-up da pessoa que está oferecendo a oferta, e não da oferta. Deus não está nem aí pelo tamanho, a quantidade, a largura da sua oferta.
Agora, se a pessoa estiver oferecendo a oferta, estiver igual à oferta, se entregando para Deus de corpo e alma, aí sim a oferta vale para Deus. É que ela toma proporções grandes para Deus. Vai depender de você o tamanho da sua oferta. E foi isso que aconteceu. A oferta de Caim foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita. Por causa disso, Caim se irou e rejeitou os conselhos de Deus para refazer a oferta novamente e mudar seu coração. Caim Caim aceitou a tentação de Satanás, aumentar a sua ira, culminando assim no assassinato de seu próprio irmão. Isso mesmo. Caim matou seu irmão Abel covardemente enquanto estava no campo e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Por isso o Senhor perguntou a Caim: que fizeste, Caim? Porque estou escutando a voz do sangue de Abel clamando por justiça e entrando na terra. Por este ato que cometeste, Caim, tu também és maldito junto com a terra, que agora está recebendo o sangue do teu irmão por causa de tu. Por isso, quando tu cavares a terra para plantar, a terra não dará mais fruto. Nada crescerá com a tua mão maldita. Fugitivo e vagabundo serás na terra, porque a única profissão que você tinha, que era agricultor, está acabada, pois a própria terra está te rejeitando como maldito. Então respondeu Caim para Deus: é tão grande assim a minha maldade que não pode mais ser perdoada? Porque vejo que o Senhor já está me condenando a andar pela terra sem destino, o mais longe de ti, para me esconder. Pois ficarei sem poder trabalhar, pois meu trabalho era terra, agricultor. Serei então fugitivo e vagabundo, e todo aquele que me encontrar com certeza irá querer me matar. Então o Senhor respondeu: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que todo aquele que o encontrar não o matasse. Bem, está registrado aqui, irmãos, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato da raça humana. Tentativa de homicídio qualificado seguido de morte, por motivo torpe, pondo não há chance de defesa à vítima. E quando teve tempo de preparação do homicídio. Aqui no Brasil é mais ou menos de 20 a 50 anos de prisão, quando criminosos ou autor da ação não têm antecedentes criminais. Em alguns países, quando tem antecedentes criminais, de 20 a 50 anos. Quando ele não tem antecedentes criminais, essa pena varia e baixa mais. Em alguns países do mundo, em alguns estados até dos Estados Unidos, seria prisão perpétua. Em alguns países do mundo ou em alguns estados dos Estados Unidos, esse crime seria condenado com a pena de morte. Então, irmãos, a frieza de Caim com relação a seu irmão Abel é muito grande, irmãos. É muito grande. Quando ele responde a Deus e diz: é simplesmente tão grande assim o meu pecado que não possa ser perdoado? Ou seja, não havia arrependimento em Caim. Ele achou pouco o que fez. Foi uma ação qualquer, como qualquer outra. Matar seu próprio irmão mais novo. E, um fato grave, o primeiro a fazer isso. A quem ele deveria proteger. Observaram direitinho a situação, irmãos? Como na realidade é a vida? Deus, de um lado, lhe aconselha a não fazer a desgraça, a não ficar com ódio no coração. Do outro lado, está Satanás aconselhando você a se vingar, aconselhando você a dar o troco, aconselhando você a não deixar isso por isso mesmo, a não deixar barato, a se vingar com todas as forças, a ir até as últimas consequências para destruir aquele que você não gosta, como fez Caim. Satanás usa o fato de que você está no seu direito e o outro não. Mas notaram que a decisão é sua e não de Deus ou do diabo? Estando você certo ou não, a decisão é sempre sua e não de Deus ou do diabo. Então as consequências também serão todas suas dessa decisão, estando você certo ou não. Então, muitos homens, em vez de voltar para o paraíso, de onde nunca deveriam ter saído, aceitam a tentação de Satanás e passam para o lado de Satanás. E, consequentemente, vão para o mesmo lugar que Satanás vai, que é o lago de fogo e enxofre, o chamado inferno eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Porque quem ama o próximo, como Jesus Cristo ensinou, e foi atingido por esse próximo,
Mesmo estando certo, ele deixa passar, ele perdoa, ele ama o próximo. Com isso, essa pessoa cumpre toda a lei e todos os ensinos dos profetas. E faz tudo aquilo que Deus realmente quer. Mas isso só pode ser feito com o Espírito Santo dentro dele. Sem o Espírito Santo é impossível o homem amar o seu próximo como a si mesmo. Então isso supera tudo. Pensem nisso. E no final aconteceu já a segunda expulsão. A primeira foi com Adão lá no Jardim do Éden, quando ele pecou. Agora, Caim é expulso, sai da região onde estava Adão e seu pai, o seu pai e Eva, sua mãe. Mas Caim não foi sozinho. Não. Ele foi junto com algumas de suas irmãs que seguiram ele na desobediência e maldade cometida. Ele habitou com suas irmãs ali na terra de Nod, que fica mais ao lado oriental da região do Éden, mais distante de onde Adão estava morando, que ficava mais perto da região do Éden. Neste momento, irmãos, já podemos dividir as duas primeiras raças humanas, os chamados filhos de Deus, que são todos os que ficaram com Adão e Eva, e os chamados filhos dos homens, que são aqueles que vão nascer do relacionamento de Caim com suas irmãs. Todos terão também sangue amaldiçoado, que é o sangue de Caim, que o próprio Deus amaldiçoou. Temos como resultado da maldição de Caim o fato de que ele foi banido e saiu de perto de seus pais, que ainda tinham contato com Deus, e foi para a terra e região de Nod, longe de Adão e Eva que estavam com Deus. Isso é em termos de distância para Adão e Eva, porque longe de Deus ninguém fica, pelo motivo de Deus estar em todo lugar. Ele pegou uma de suas irmãs, filhas de Adão e Eva, e foi habitar na terra de Nod, que fica mais no lado oriental do Éden. Irmãos, o que vamos estudar a partir de agora não está escrito nos livros de história, não aprendemos nas escolas, nas faculdades, mas vamos conhecer agora o verdadeiro início da civilização humana, sem conto da carochinha, sem história de Trancoso, sem boato, sem disse-me-disse. Vamos ver o início da civilização humana com os descendentes de Adão, que permaneceram com Deus, chamados de filhos de Deus. Decorem bem isso, é muito interessante isso. E vai tirar muita dúvida. Filhos de Deus, os que ficaram com Adão. Filho dos homens, os que foram com Caim. Os descendentes de Caim são chamados de filhos de homem. Por quê? Porque o sangue de Caim foi amaldiçoado. O sangue de Adão continua com o pecado, mas sem a maldição vinda de Deus. Por isso que a Bíblia separa essas duas raças agora, que serão separadas. Viu? As duas raças serão separadas. De um lado, os filhos de Deus com Adão. Do outro lado, os descendentes do banido Caim, que agora pertencem ao maligno. Isso é interessante. Caim passou a depois do assassinato do seu irmão, passou a pertencer ao maligno. Ele não era. Ninguém nasceu do maligno. Todos foram feitos por Deus. Agora, quando tem noção do que é a vida e toma suas decisões, ele decide de quem vai ser. Não tem esse negócio de dizer, de fazer o que não presta e dizer eu sou de Deus. Não, não funciona isso não. Você vai ser determinado pelos seus atos, pelo que você faz e não pelo que você diz. Só se o que você diz combinar com os seus atos. Se você disser que é filho de Deus e fazer tudo aquilo que Deus faz, aí combina. Mas se você disser que é filho de Deus e faz aquilo que Satanás faz, você é filho do diabo e não de Deus. E só pode ter essas duas paternidades, né? Ou pertencer a Deus, ou pertencer ao maligno. Fora disso, não tem outra. Não tem em cima do muro. Essa história de que não sou nem de um nem do outro é mentira. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Isso é fato confirmado. Então, do outro lado, Caim se separa de seus pais e passa a constituir uma nova família. Um novo povo, totalmente separado do povo de Adão, que ainda era de Deus. Esses descendentes de Adão chegará com o nascimento de seu outro filho, que ainda vai nascer, e as suas filhas que ficaram com ele, e não foram com Caim. Devemos considerar que a geração e reprodução humana nesses tempos de Adão e Caim, seu filho, só foi possível com os irmãos casando com irmãs, para poder constituir outra família. No começo isso foi permitido para a reprodução humana
cumprir a ordem de Deus, que era crescer e multiplicar e encher a terra, como Deus ordenou. Hoje não precisa mais, irmãos. Estar casando com irmãos, com irmãs, além de ser proibido por Deus, pode ter sequelas irreparáveis nos filhos dessa união, como doenças graves e a deformação do corpo por causa da combinação do mesmo sangue, tipo sanguíneo. Se é assim, por que hoje tem povos de diversas raças, cor, línguas e nações na Terra? Ok, é uma pergunta justa, mas se vocês me acompanharem nesta análise, prometo que tudo será respondido, não só pela Bíblia, mas cientificamente. E só para vocês terem uma ideia, a cor, a altura e o porte físico de um povo é mudado completamente quando eles saem de um lugar original em que estavam e o grupo sai para outra região, com ambientes, temperaturas diferentes daqueles que seus filhos e descendentes passam depois de anos lá no novo local. Terem seus corpos modificados de acordo com o clima local. Ou seja, eles ficam diferentes por causa do clima e temperatura da nova região em que estão agora, por causa da alimentação da nova região e por causa do meio de vida da nova região. Então a saída de Caim para outra região distante já muda a cultura do povo. Vamos ver como essas duas civilizações desenvolveram até chegar aos dias de hoje, com diversos países e povos espalhados pelo globo Terra. Já depois de muito tempo, essas duas civilizações começam a se multiplicar na Terra. A primeira civilização de Adão, que são chamados filhos de Deus, não porque eles sejam filhos de Deus realmente, mas na verdade eles são criaturas de Deus. Mas esses são os únicos que ainda tentam voltar para Deus, voltar para o paraíso. Por isso são chamados e separados como filhos de Deus. Por esse motivo, o desejo de voltar ainda para Deus. E a segunda e outra civilização é a do amaldiçoado Caim, que tem sangue amaldiçoado diretamente por Deus. Eles não querem voltar para Deus e nem para o paraíso. São rebeldes e completamente dominados pelo mal, como é seu pai Caim. Eles são chamados de filhos dos homens. Isso não quer dizer que os descendentes de Adão não fossem filhos dos homens. Mas esse título de filho dos homens foi dado ao povo de Caim porque o sangue deles era amaldiçoado. E para diferenciar dos descendentes de Adão, que tinha sangue limpos da maldição, não do pecado, mas da maldição que Deus lançou em Caim. Então, vamos começar pela segunda civilização, que são, e também confirmando aqui, irmãos, não é que Deus lançou maldição diretamente, Deus não pode fazer isso. Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor. Deus não lança maldição. Ou seja, Caim, quando cometeu o primeiro homicídio, o primeiro assassinato da história humana, ele se amaldiçoou. Deus não lança maldição, mas Deus é a completa justiça e a bênção. Quando você perde a bênção de Deus, automaticamente você adquire a maldição. Por si próprio, com a ajuda de Satanás. Deus não faz nenhum mal. Todo mal que existe foi Satanás influenciado, foi o homem influenciado por Satanás. Toda maldade, tudo aquilo que você imaginar que não presta, que fere, que dói, veio de Satanás influenciando o homem. É a união de Satanás com o homem. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é de bem, vem de Deus. Deus nunca amaldiçoou. Deus nunca fez mal. Tudo veio dos homens junto com a união dos homens com Satanás. Então, Caim, não é que Deus amaldiçoou diretamente Caim. A expressão que Deus amaldiçoou Caim é que Caim se amaldiçoou, rejeitando a bênção de Deus, cometendo aquilo que só Satanás comete, que é assassinato. Ele se auto-amaldiçoou. Ele abriu porta para a maldição. Certo? Então, os descendentes do amaldiçoado Caim, Moisés escreveu isso e disse assim: E habitou Caim na região da terra de norte e teve relacionamento com sua mulher e ela engravidou. E teve um filho e chamou seu nome de Enoque. Esse Enoque, irmãos, que Moisés fala, é o neto de Adão. Estamos já na segunda geração de Adão. Porque Caim, seu primeiro filho, é a primeira geração de seres humanos, já que Enoque, o primeiro filho de Caim, já estava adulto e se casou também.
e teve seus próprios filhos e formou outra família. E em seu desenvolvimento edificou uma cidade e colocou o nome dela de Enoque. Foi a primeira cidade construída. Então a civilização humana já estava se espalhando. O filho de Enoque se chamou Irade. O filho de Irade se chamou Meujael. Meujael gerou a Metusael. E o filho de Metusael se chamou Lameque. Em Lameque já tem outro divisor de águas, podemos dizer assim, porque ele foi o primeiro a tomar para si duas mulheres de uma vez só. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Adão teve um filho de Lameque, e Ada teve um filho de Lameque que se chamou Jabal. Naquela região, todos os filhos de Jabal moravam em tendas e cuidavam de gado. E Jabal teve um irmão com o nome de Jubal. Todos os filhos de Jubal eram músicos, fizeram instrumentos de som e eram especialistas na música. E Zilá, outra mulher de Lameque, também teve um filho. Seu nome é Tubal-Caim. Esse homem foi mestre de toda a obra de cobre e ferro, um verdadeiro artista. E ele teve uma irmã com o nome de Noema. E disse Lameque, já em tom de zombaria contra Deus, para as suas duas mulheres, Ada e Zila, assim: venham todos ouvir a minha voz. Vocês, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras, porque eu matei um homem que bateu em mim, e matei um jovem porque pisou no meu pé. Então, se Deus disse, alguém ferir Caim, será castigado 7 vezes, porque matou seu irmão, então comigo é pior que matei logo 2. Será 70 vezes 7 castigado. E o que vemos aqui, irmãos, é a geração de Caim, a chamada corrupção da humanidade que está se afastando de Deus completamente. Nós vemos a primeira cidade a ser construída por Enoque, o primeiro filho de Caim e neto de Adão. Construir uma cidade quer dizer que eles não têm um pingo sequer de vontade de retornar ao jardim do Éden. Eles estão se estabelecendo fora da região do Éden. Enquanto isso, eles estão se estabelecendo fora da região do Éden, diferente da relação de Adão, que não constrói cidades, por enquanto, porque almejam ainda retornar para o Éden. Por isso, toda essa geração de Caim está andando desenfreada pela maldade controlada pelo maligno, porque o grande exemplo que eles têm é justamente Caim, o homicida, o assassino, o amaldiçoado pelas suas próprias ações. E a palavra homicida quer dizer aquele que mata seu irmão ou o seu próximo. O que vocês acham que pode vir de bom desta geração de Caim, que tem Caim como exemplo? Pois é, agora, se aparece a Lameque, que inicia a poligamia. Poligamia é o casamento do homem com mais de uma mulher. E para os descendentes de Adão, ainda é monogamia, que é o casamento de uma só mulher, de um homem com uma só mulher. Pois aprenderam do próprio Deus quando fez somente uma mulher para Adão e não 2. Mas pelo menos até aquele momento, os descendentes de Caim só estavam se casando com uma mulher, como Deus ordenou. Porém, Lameque já mudou isso, já se colocou contra Deus. Tudo estava indo de mal a pior com esse povo de Caim. Eles não tinham freios nem controle, exatamente como seu pai Caim. Já o filho de Lameque, chamado Jabal, teve muitos filhos e passaram a morar em tendas armadas no campo, cuidando do gado. Eles já saíram das cidades e o povo de Lameque era Jubal. E o outro filho de Lameque era Jubal. E todos os filhos deles, de Jubal, teve inspiração para fazer instrumentos musicais, harpas, órgãos de tocar. Naqueles dias eles faziam cantos musicais. E a outra mulher de Lameque teve um filho que deu o nome Tubal-Caim. Este fez projeto com minério, cobre, ferro. Ele teve uma irmã chamada Noema. Nessa época, a Bíblia só se refere às mulheres assim. Só dizia que elas eram esposas, irmãs e filhas, mas nunca se dizia se elas tiveram alguma coisa, pois eram muito submissas. O foco sempre era os homens. Observe que os dons de Deus já eram dados aos homens, independente de estarem afastados de Deus ou não.
como é nos dias de hoje também. Há tantos que são verdadeiros artistas, mas que não estão nem aí para as coisas de Deus. Mesmo assim, Deus distribui dons, tanto para ser artistas como para construir cidades, para fazerem projetos e com cobre e ferro. Esses eram materiais já achados naquela época. O que nós vamos estudar agora, irmãos, é o gênero humano se afundando cada vez mais na maldade. Caim em matar seu próprio irmão. Veja agora Lameque, o que esse neto de Caim faz. Ele reúne toda a sua família Ada, suas duas mulheres Ada e Zila e seus filhos, e faz um pronunciamento de desafio a Deus. Pois é, vejam como está a ousadia do ser humano descendentes de Caim. Ele diz assim: vocês sabem que meu avô Caim foi banido e amaldiçoado porque matou um só, o seu irmão Abel. Mas eu superei meu avô, sou maior do que ele, toda a glória agora é minha de ser do mal. Eu sou o maior, porque matei logo 2 de uma vez. Se vão castigar 7 vezes uma pessoa que feriu meu avô Caim, então comigo é diferente, vai ter que ser 70 vezes 7. Eu sou o maior infringidor da lei contra Deus. Comigo ninguém brinca. Em certos termos ele está dizendo isso. Vejam só, ele está se vangloriando da maldade, irmãos. Está se achando por fazer a maldade do que Caim. Ele quer o prêmio de maior assassino da história na época. Tal era a situação daquele povo afastado de Deus, os chamados filhos dos homens, completamente desenfreados. Bem, vamos retornar agora para ver a multiplicação da primeira civilização, que é a de Adão, que são os chamados filhos de Deus. Descendentes de Caim, filhos dos homens. Não porque eles sejam filhos de Deus, mas, na verdade, eles são criaturas de Deus. Mas esses são os únicos que vão tentar ainda voltar para Deus, para o paraíso. Por isso são chamados de filhos de Deus. Adão leva suas filhas. Adão e Eva e suas filhas continuaram habitando e ficaram ali próximo da região do Éden. Os chamados filhos de Deus, que permanecem seguindo Deus. Mas com a expulsão de Caim e a morte de Abel, os dois únicos filhos, homens, como a descendência de Adão poderia se desenvolver? Somente com irmãs? É claro que não. Mulher com mulher não gera família, não gera outros descendentes, e muito menos casamento. Por isso surge a necessidade de Adão, junto com Eva, terem outro filho, homem. E foi isso que aconteceu. E o nome que Adão colocou no novo filho masculino foi Sete. E Moisés nos fala sobre ele assim: E Adão engravidou novamente a Eva, sua mulher, e ela teve outro filho, homem, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porque Caim matou ele. Com isso, irmãos, a reprodução dos descendentes, da descendência limpa de maldição de Adão, já poderia começar. E depois que Sete, terceiro filho do homem de Adão, cresceu e se tornou adulto, ele também se casou com uma de suas irmãs, e Sete também teve um filho, e chamou seu nome de Enos. Então foi a partir daqui, deste homem chamado Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Vemos agora que a geração de Adão era diferente da de Caim. Eles tentam voltar para Deus. E vemos agora, descrevendo a descendência de Adão, que queriam seguir a Deus, porque a outra descendência de Adão, mas que se auto-amaldiçoou, que é Caim, se afastou de Deus completamente. Sete foi o terceiro filho homem de Adão. Sete foi o terceiro filho homem de Adão e Eva. E que Deus concedeu como bênção, porque Caim, seu primeiro filho, tinha matado Abel, seu segundo filho, e por isso foi banido. Como eles ficaram sem filho, então veio Sete. Teve um filho, Sete, chamado Enos. Sabemos que essa descendência de Adão gostava de Deus, era um povo muito voltado para Deus. Porque a partir de Enos, o neto de Adão, legítimo, começou a se invocar o nome do Senhor. Ou seja, até aquele momento era tudo determinado por Adão. Ele ensinou como ofertar ao Senhor, tudo que se sabia na época, e como seria o contato, tentar o contato através de altares com Deus levantados. Tudo era através de Adão, mas agora não. Alguém já começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, levantou os braços aos céus e fez pedidos a Deus, fazendo altares sem precisar consultar Adão. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 até o 26. Que Deus nos abençoe.